Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Deus tem uma mensagem forte para a gente nessa noite, para deixar você mais forte. E você vai sair daqui fortalecido em nome de Jesus. Quero convidar você que está nos acompanhando de outro lugar que não esse templo, de repente na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Tem gente trabalhando agora, não é? Tira as distrações o máximo que você conseguir. E dê atenção exclusiva a Deus, para que você pegue tudo aquilo que Ele vai falar com você. Amém? Vamos orar? Ore pela minha vida, ore pela sua vida nesse momento. Pai, que caia por terra toda distração, tanto externa quanto interna. Tudo aquilo dentro de nós que nos distrai, que nos afasta, que nos atrapalha. Todo preconceito, toda crítica, meu Pai, direcionada ao Senhor, meu Deus, ao Teu ensino, que desmorone nesse momento. Nós pedimos, meu Pai, nós nos humilhamos na Tua presença e clamamos que o Senhor venha falar conosco. Alimenta o Teu povo com a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse salmo que nós lemos, meus irmãos, ele faz parte de um grupo de salmos, conhecido como Salmos dos Degraus, ou Cânticos dos Degraus, ou Cânticos de Romagem. O que isso significa? Eram canções, todo o livro de salmos é composto por canções, eles cantavam esses salmos que hoje nós apenas lemos. E esse grupo de salmos, ele era cantado normalmente quando o povo de Israel estava se dirigindo ao templo. Lá em Israel, até hoje, quando eles se referem a Jerusalém, eles falam, eu vou subir a Jerusalém. Ainda que você esteja lá no Monte Hermon, em algum lugar mais alto, se alguém vai sair e vai para Jerusalém, eles dizem sempre que vão subir, porque é a ideia de que ali está o templo, onde é morada do Senhor. Existia sempre esse zelo, esse respeito muito grande. E algumas vezes, no decorrer do ano, as famílias se dirigiam a Jerusalém por conta das festas que aconteciam. Festas que estavam prescritas ali na lei, que o povo deveria ir para lá. Quando eu estive lá em Jerusalém, eu tive o privilégio de chegar pertinho de onde esteve ali o templo que foi destruído, um pouco depois que Jesus subiu aos céus. Mas a escadaria continua. É muito interessante porque é uma escada que um degrau é curto e o outro é longo. E a gente perguntou por que isso, né? E ele falou, é o seguinte, você não consegue manter um ritmo, você não consegue subir correndo e descer correndo. Para chegar na presença de Deus, não é com correria, você vai devagar, você vai se preparando para esse momento. E esses salmos, meus irmãos, eles poderiam ser cantados ali na escadaria, enquanto a pessoa vai subindo, mas também eles eram cantados de quando a pessoa saía da sua casa e ia caminhando na direção de Jerusalém. E é interessante que o conteúdo desses salmos vai preparando o coração das pessoas. Ela vai se aproximando, por exemplo, do Monte Sião, que é onde se encontra a cidade de Jerusalém, o monte do templo. E ela vai cantando, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eles estão ali reunidos com a família toda, caminhando às vezes por dias para chegar em Jerusalém.
E eles vão cantarolando, por exemplo, um outro salmo desse grupo de salmos: se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha; se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Vai olhando os filhos e cantando que os filhos são herança do Senhor. Salmos muito fortes. As famílias vão se encontrando à medida que vão chegando em Jerusalém, porque quem está indo para o mesmo lugar se encontra pelo caminho. É assim que todos aqueles que estão indo para Nova Jerusalém vão se encontrando também, vão se alinhando também. E ali no meio dessa comunhão de famílias se encontrando, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E vocês conhecem aí vários desses salmos, salmos convidando a gente a adorar ao Senhor. E olha que interessante, muitos salmos lembrando a gente dos livramentos que Deus nos deu. Salmos lembrando de quantas coisas nós vivemos e o Senhor nos trouxe libertação. Então, quando a pessoa chega para o momento do culto, quando a pessoa chega para se apresentar diante do Senhor, o que acontece? Ela já está aleluiada mesmo, já está com o coração em chamas. A gente tem algo a aprender com isso, né? Como é que a gente deve se apresentar em culto diante do Senhor. E esse salmo que nós lemos, o Salmo 121, ele é um salmo que fala sobre o cuidado e a proteção do nosso Deus. Quem aqui se sente cuidado e protegido pelo Senhor? Que coisa maravilhosa. É importante a gente relembrar isso, porque a gente vive num mundo terrível, cheio de problemas, cheio de dor, cheio de morte, cheio de provação. E há um discurso que acaba entrando no meio da igreja, de que na verdade Deus, Ele não cuida da gente e que na verdade toda e qualquer recompensa para a gente é só lá na outra vida. Alguns negam até isso, não é? O discurso secularista é que Deus não existe. Existem aqueles deístas que dizem que Deus na verdade é tipo um relojoeiro, fez o relógio, deu corda e soltou, se vira agora. Mas meus irmãos, o Deus da Bíblia, Ele não é assim. Ele é um Deus que cuida do seu povo. Deixa eu frisar isso, do seu povo. Porque às vezes as pessoas vão nessa de que todo mundo é filho de Deus e acham e querem aplicar certos textos da Bíblia a situações e a pessoas em que esses textos, eles não são aplicáveis. E talvez tenha alguém aqui nessa noite que ainda não seja de verdade povo de Deus. Entenda, as coisas que eu vou dizer aqui têm a ver com o povo exclusivo dele. Mas e o resto do mundo, pastor? Deixa eu falar uma coisa para você a respeito do restante do mundo. A Bíblia diz que eles são inimigos de Deus, como nós um dia já fomos. Nós nascemos já, a humanidade é assim, em um estado de inimizade contra Deus. Apesar do seu amor, apesar da mão dele não estar encolhida, e ele quer nos salvar, a situação da humanidade de uma maneira geral, de todo aquele que ainda não nasceu de novo, é que se encontra debaixo da ira de Deus. A ira de Deus sobre eles permanece. Mas para todo aquele que realmente, pela fé em Jesus, nasceu de novo, foi feito povo de Deus por Ele. Irmãos, tem promessas maravilhosas. Existe uma graça derramada sobre nós que vai além das realidades para outra vida. Existe graça sobre aqueles que são inimigos de Deus também. Aquilo que na teologia a gente chama de graça comum. Deus faz coisas boas nesse mundo. E pessoas ruins também recebem coisas boas, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas muito específicas que dizem respeito a nós, povo de Deus. Nós não somos o povo tipo do pare de sofrer, que fica negando que o povo de Deus passe por sofrimento nesse mundo. Não, a Bíblia é clara que nós passamos sim por muitas aflições, mas entenda, no meio de cada aflição que a gente passa nesse mundo, a gente tem Jesus no barco com a gente, a coisa é diferente. Você olha para muitas situações na Bíblia, meus irmãos, como por exemplo, a história de Daniel. Daniel é lançado na cova dos leões, e Deus deixa que lancem ele na cova dos leões. Onde está o cuidado de Deus?
Deus cuidou de Daniel dentro da cova dos leões. Ainda em Daniel, lembra lá daqueles 3 amigos dele, lançados na fornalha ardente, por fidelidade a Deus. Deus cuidou deles dentro da fornalha. Eu vou chegar no Salmo, tá? Calma. Eu vou fazer uma introdução aqui para a gente já chegar nele com o coração bem sedento. Assim é na vida da gente. Esse ano tem sido muito especial para mim nesse sentido. Eu tenho vivido como família vários episódios em que a gente vive provas mesmo, situações às vezes extremas, mas ali no meio da provação a gente vê o cuidado, o carinho de Deus nos conduzindo, nos guardando em todo tempo. Vocês viveram isso conosco, não é? A maior parte dos irmãos que está aqui, quando o meu filhinho mais novo nasceu, há 6 meses atrás, e a minha esposa quase morreu. Todo mundo ali achou que ela ia morrer naquela sala de cirurgia. E meus irmãos, mesmo diante de uma situação tão desesperadora como essa, a gente via o cuidado de Deus, o agir de Deus em todo o tempo, em cada detalhe na vida da gente. Poucos irmãos sabem do que eu vou contar agora, mas algumas semanas atrás a gente teve uma outra prova. Eu compartilhei com os irmãos do Ministério de Louvor que estavam ali antes do culto. Mas no sábado à noite, minha esposa chegando em casa, pegou o bebê conforto, aquele cestinho que a gente carrega o neném no carro, colocou em cima da mesa da sala, como ela costumava fazer. Ele fica quietinho lá. E meus irmãos, a gente não sabe como, porque a gente não viu, mas a gente imagina que naqueles dias ele já estava começando a se mexer muito. Até então ele estava aquele nenenzinho, bem neném mesmo. E ele começou a se debater, foi coisa muito rápida. E a mesa de granito, uma mesa alta que tem lá em casa. E aquele bebê conforto chegou na beirada da mesa e emborcou. O Aleph veio correndo me chamar. E quando eu cheguei, eu só ouvi o choro. Tinha muito pouco tempo que ela tinha colocado, não estava na beirinha da mesa, meus irmãos. O bebê conforto estava emborcado no chão. E naquele momento eu pensei, pronto, aconteceu uma desgraça. Eu tirei aquele bebê conforto, ele estava ali debaixo, com o rosto no chão, com o corpo assim, na posição do bebê conforto mesmo. E eu peguei e comecei a examinar o Ariel. Porque, meus irmãos, muitas coisas acontecem. Crianças morrem por muito menos do que isso. Quem aí acompanha alguns casos sabe do que eu estou falando. O mínimo que deveria ter acontecido é aberto alguma coisa. É sangrado um nariz, é quebrado algum osso, alguma coisa pela altura que caiu, pela posição que caiu, porque eu encontrei ele ali daquele jeito. Depois eu fiz uma simulação, fiz o bebê conforto cair, vim balançando e fazer assim. Irmãos, é uma pancada assustadora. E eu pegava, levantava ele, olhava tudo, não tinha nada. E eu pensava, vai aparecer algum galo nessa criança. E nada, nem um galo na testa, nada. E eu falei, vamos correr para o hospital. E corremos para o hospital e chegamos lá, começamos a dar entrada nas coisas. E a gente preocupado, o pessoal fala, né, não pode deixar dormir, mas ele estava cansado, né? E eu pegava ele, levantava, ele ria para mim, não tinha nada. Ele chorou muito no momento do susto. Fizeram uma tomografia no Ariel. Não tinha absolutamente nada, meus irmãos. E eu fiquei olhando aquilo, é impossível. A única explicação que eu tenho é Deus botou a mão embaixo. O anjo de Deus segurou, porque como? Numa altura dessa, a criança cair naquela posição de cara no chão e não ter nada, nada. E quando foi uns dias para trás, eu vou chegar no texto, tá bom? E quando foi uns dias para trás, os irmãos tomaram um susto aí junto comigo. O meu pai teve esse AVC. Graças a Deus ele está bem. Ele não está aqui hoje porque a gente está se revezando entre os irmãos, não é? Entre os filhos dele. E ele hoje está com o meu irmão mais velho, está na casa dele. Mas, meus irmãos, eu cheguei na casa do meu pai. E ele estava ali com metade do seu corpo paralisado, falando embolado, se apoiando assim em cima da mesa do café com uma mão.
o outro braço debaixo da mesa, a perna virada para trás sem ele conseguir mover, um pouco de café da manhã na boca. Uma situação horrível, meus irmãos, um susto realmente muito grande, trancado dentro de casa. E depois que passou tudo, que ele se recuperou, né, e a gente foi pensando nas coisas, quanta coisa poderia ter dado errado nesse processo. Deixa eu só explicar para os irmãos. Normalmente, o meu celular fica desligado pela manhã, ou fica no silencioso, aquela luazinha ali, ó, para ninguém me chamar. É o meu horário de busca, de oração, às vezes de descanso, dependendo do dia, se eu fiquei até de madrugada. E é mensagem chegando o tempo todo, né? Mas geralmente é o meu horário de busca, de oração, eu não atendo, fica lá. Eu tinha acabado de trazer as crianças da escola, era por volta de 7 horas da manhã. E como eu estava resolvendo aqui algumas coisas de material da igreja, eu tinha que mandar um documento para o contador, tinha que comprar alguma coisa ainda para pintura aqui do muro e tal. Eu tinha mandado uma mensagem para o meu sogro e tinha falado para ele me ligar. E eu pensei, não, deixa eu tirar o celular do silencioso. Eu tirei o celular do silencioso, entrei em casa, o meu celular tocou. Se eu não tivesse tirado o celular do silencioso, o meu horário para chegar lá no meu pai seria por volta das 11 horas da manhã, quando eu ia lá fazer almoço. O que teria acontecido? 11 horas da manhã, meu pai já estava medicado no hospital, já recuperando os movimentos, porque recebeu a medicação. O que teria acontecido? Perceba, o problema vem, mas em pequenos detalhes a gente vai vendo a mão de Deus. Eu estou resumindo aqui, meus irmãos. Eu contei a questão do relógio, mas são muitas coisas que se eu for contar eu não entro no texto e eu quero pregar o texto. Mas eu quero que vocês entendam isso, esse é o nosso Deus. A gente vive sim num mundo cheio de problema, e a Bíblia não mascara isso. Mas Ele é aquele que cuida de nós. Salmo 121, verso 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Alguns dizem que esse elevar os olhos para os montes diz respeito, meus irmãos, a aqueles cultos que existiam no Antigo Oriente. A gente vê isso no Antigo Testamento, onde eles colocavam altares nos altos. E cada monte, cada lugar, eles colocavam ali oferendas para algumas entidades. Então aqui talvez o salmista estivesse dizendo, eu olho para os montes, para os altos, e eu me pergunto de onde me virá o socorro. Eu olho isso de um jeito um pouquinho diferente disso. Não estou dizendo que essa visão esteja errada, mas eu olho isso de uma maneira um pouco mais geral. Para mim essa pessoa está num buraco. Você olha para o mestre Álvaro de Nova Almeida, você não eleva os seus olhos. Você olha quase na linha do horizonte. Quando você está perto de um monte, você precisa olhar para cima. Mas são montes no plural. E como eu andei ali nas terras bíblicas, eu tenho uma percepção um pouquinho diferente disso. Eu consigo imaginar aquelas montanhas vermelhas que existem ali, principalmente na região do deserto. E para mim, meus irmãos, alguém que eleva os olhos para os montes, no plural, se perguntando de onde vai vir o socorro, essa pessoa se encontra num vale. Essa pessoa se encontra num buraco, numa posição difícil, que até para sair dali, sozinha, vai dar trabalho, porque ela vai ter que escalar algum desses lugares. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu quero falar para você que, de repente, nessa noite se encontra num buraco. Eu quero falar para você que se encontra numa situação difícil, em que você fica, às vezes, dependendo da ajuda de outras pessoas, esperando um socorro de alguém que vai vir. Que talvez, sim, Deus venha usar uma pessoa ou outra. Você pode, de repente, precisar de um socorro de um médico, você pode precisar de um socorro de um policial, você pode precisar de um socorro de qualquer um, mas entenda, o meu socorro vem de Deus. Para o povo dele, o povo que ele cuida, o povo que ele tem assim, ó, nas mãos dele. Você pode estar no meio de um buraco nessa noite, olhando ao redor, minha irmã,
pensando assim, meu Deus, o que estão fazendo comigo? Presta atenção, você está se perguntando de onde vem o seu socorro, quem é que vai ajudar você? A velha frase do Chapolin Colorado, e agora quem poderá nos defender? O meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem de Deus, a fonte maior desse socorro é Ele. Ainda que Ele use canais humanos, não interessa o canal humano, entenda. Quem dá o socorro é Ele. E quem é Ele? Quem é esse Deus? Não é os deuses adorados nos altos, que dependem de uma oferenda para poder fazer alguma coisa e ficam ali esse relacionamento de escravidão, nada disso. Não é alguém que você precisa pagar para receber o socorro, nem sequer imposto do governo. Você sabe por quê? Porque o seu Deus é aquele que fez o céu e a terra. O meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então olha para o problema que você tem hoje. Olha para aquilo que aflige o seu coração hoje. Olha para o buraco onde você se encontra, que talvez você não veja saída. O seu Senhor fez o céu e a terra. Você tem noção do tamanho dele? Ontem eu conversava com meu irmão mais velho sobre a grandeza do universo. Ele comentava sobre um desses vídeos em que eles vão mostrando para as pessoas que não têm muita noção disso. Está aqui você na terra, a sua cidade está aqui, aqui está o seu estado, aqui está o seu país. Aí a pessoa já começa, né? Nossa, que isso? E de repente mostra a distância da terra para a lua, da terra para o sol, e o tamanho da Via Láctea, números que a maioria de nós não consegue nem calcular, nem ter uma dimensão disso. E de repente a gente começar a pensar na infinitude do universo. Olha para o buraco que você está e presta atenção no que eu vou te dizer. O seu Senhor fez o céu e a terra. Você pega um grãozinho de arroz, bota no microscópio e começa a puxar, e você vai vendo ali toda uma realidade. Às vezes você vê bichinho andando que você nem sabia que tinha. E se continuar puxando, para além daquilo que os microscópios de hoje conseguem ver, você vai chegar ali em partículas subatômicas. O seu Senhor fez os céus e a terra, Ele criou tudo isso e ainda assim, olha, Ele está aqui para socorrer você. Isso não está disponível para qualquer pessoa, é para aqueles que confiam no Senhor, que se relacionam com Ele por meio da fé. Então, volta aqui para o Salmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Os seus pés não vão vacilar. Uma coisa que eu vivi andando lá em Israel, uma certa madrugada, eu passei subindo uma grande montanha. E meus irmãos, eu ia passando ali, o guia tinha falado, você tem que levar lanterna. Eu arrumei uma lanterna emprestada e comecei a usar. E quando eu estava andando, começou a vir um monte de versículo da Bíblia na cabeça. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para o meu caminho. Porque à medida que eu ia andando, meus irmãos, que eu jogava a lanterna assim para o lado, era aquela pirambeira, sabe? E que se eu tropeçasse naquele meu caminho, eu não precisava nem cair lá embaixo para me machucar, não, por causa das pedras que estavam ali. Uma realidade de deserto muito diferente das regiões desérticas de Brasil que a gente está acostumado. Então, presta atenção, no meio desse caminho pedregoso, Deus não vai deixar você tropeçar. Essa palavra tropeço tem muitos significados, mas nesse contexto, meus irmãos, eu entendo o seguinte: Ele guarda o teu percurso, Ele guarda a sua jornada, Ele não vai deixar você parar no meio do caminho. Aonde Ele disser que você vai chegar, você vai chegar. Ele guarda o seu andar, a sua trajetória. Ele não vai deixar você tropeçar. E aí, meus irmãos, o texto diz para a gente que não dormita nem dorme. Algumas traduções vão dizer, ele vigia e não dorme. Outras vão dizer, ele não cochila nem dorme. O fato é que enquanto você está dormindo, Deus está vigiando você, porque Ele não dorme.
Os profetas de Baal ficavam lá clamando por Baal. Aí o profeta Elias ficava rindo e falando assim, de repente esse Baal aí foi no banheiro. Está viajando, deve estar dormindo. Porque o meu Deus, não dorme não. Não dorme. Enquanto você está descansando, pode descansar, porque Ele não está descansando. Pode dormir sossegado, porque enquanto você está dormindo, Ele continua cuidando de você. Mas eu vou ter um momento agora de lazer com a minha família, eu vou sair e tal, eu preciso descansar. Vai descansar, meu irmão, porque enquanto você descansa, Ele continua trabalhando por você. Não dorme o guarda de Israel. Essa é a mensagem desse versículo. Independente da situação da sua vida, quando você se encontra, continua ali, o Senhor vigiando, guardando. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Tem alguns irmãos aqui que trabalham com um vigilante junto. Tem um irmão, acho que ele não está aqui nessa noite, mas ele trabalha no banco e o tempo todo tem vigilância armada. Se alguém tentar entrar, fazer alguma coisa, o cara já está ali para dar uns tiros, para resolver já a situação. Mas existem pessoas que andam com segurança, eu conheci algumas dessas, que quando chegavam num determinado ambiente, segurança junto, guarda-costa particular. Você deve ter visto isso, ou de perto, ou na televisão. A pessoa vai andando, tem uma multidão ao redor, às vezes gente até mal intencionada, e de repente junta ali um ou vários guarda-costas, abraçam a pessoa e vão andando assim, ou até fazer com que essa pessoa passe no meio da multidão. Gente chique, gente importante, que tem guarda-costas particular. Aquele que te guarda é o Senhor que fez o céu e a terra. Você tem um guarda-costas. Você tem alguém que te guarda. E Ele é como sombra à tua direita. Você sabe o que é isso? A sombra, junto com você, por mais que a sombra se projete lá longe, ela sempre está colada em você. A sombra é uma coisa que você não consegue se livrar dela. Só lá na história do Peter Pan que a sombra dele saía, né? Mas a sua não faz isso não. A sua sombra não sai de perto de você. A sua sombra, por mais que você consiga jogar uma luz aqui e mostrar ela lá longe, ela está sempre coladinha com você. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é como sombra à tua direita. E aí o texto continua dizendo, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Não embolei aí a sequência não, né, meus irmãos? E vigia aí, que texto muito conhecido, a gente vai falando de cabeça e pode se embolar. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E eu olhava esse texto assim e ficava pensando, né, mas a lua molesta alguém? Solar algum lobisomem, né? O que é isso? Mas, meus irmãos, dentro da cosmovisão hebraica, a gente vê isso lá no primeiro capítulo de Gênesis. A função do sol e da lua não é simplesmente iluminar a terra, mas o sol governa sobre o dia, a lua governa sobre a noite. Então, simbolicamente, o que está sendo dito aí é com relação àquilo que acontece durante o dia e aquilo que acontece durante a noite. Aquilo que te molesta de dia, aquilo que te molesta à noite, os riscos que você corre no seu trabalho durante o dia, os terrores que muitas vezes você passa no decorrer da noite, Ele continua ali, não dorme aquele que te guarda. Ele continua te protegendo em cada uma dessas situações. Dando sequência, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A gente vem falando aqui sobre cuidado, e a maior parte dos exemplos está falando de coisas físicas, mas olha, Ele guardará a tua alma. Isso fala, meus irmãos, de questões espirituais, e isso fala de questões emocionais. Talvez você viva aí dentro de um terror emocional muito grande, uma síndrome do pânico, uma depressão, e o seu buraco seja esse. Ele é poderoso para guardar a sua alma também. Ele é poderoso para guardar você e te trazer alívio. Nós pregamos a respeito disso aí no mês de setembro, algumas vezes, não é? Então, o Senhor te guardará de
todo mal. Não é só de mal físico, não. De todo mal. Guardará a tua alma. Presta atenção agora, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse pedaço aqui é muito importante. O Salmo fecha com esse pedaço. Quando eu estava lá na escadaria do templo, o guia, que era um rapaz lá de Israel mesmo, ele mostrou para a gente duas portas. Uma porta era a porta de entrada no templo, a outra porta era a porta de saída. E ele explicou que as multidões iam assim, passavam, entravam pela porta de entrada, saíam pela porta de saída. Mas alguém no meio do povo que estivesse vivendo alguma situação em que ela precisasse de ajuda, uma situação de luto, uma situação de dificuldade financeira, fome, alguma coisa nesse sentido, essa pessoa não guardava isso para si. Essa pessoa, ela saía pela entrada e entrava pela saída. Era a forma dela comunicar isso no meio da multidão, que ela estava passando por um problema. E talvez, na forma desse rapaz explicar, né, esse texto, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, seja uma referência a isso. Mas, meus irmãos, eu vejo isso de uma forma muito mais geral. E uma coisa me chama muita atenção nesse texto, porque começa de trás para frente. O Senhor guardará a tua saída, para depois falar da entrada. Vocês perceberam isso? Desde agora e para sempre. Então eu vou falar primeiro do agora. Você que está aí dentro de um buraco, primeiro você vai sair dele. E Ele guardará a sua saída e uma entrada na nova fase, no novo estágio da sua vida que você vai se encontrar. Porque a dificuldade, ela passa, você não vai ficar agarrado no caminho, como eu falei agora há pouco. Ele vai guardar a sua saída, mas como eu disse, tem algo muito mais amplo do que isso. Porque é o agora e o para sempre. Eu contei aqui, meus irmãos, de situações de livramento que Deus deu e como Ele cuidou da gente em dificuldade. E talvez algumas pessoas mais machucadas, que se tornam consequentemente mais críticas, olham para esses testemunhos e falam: tá, mas e no meu caso que morreu e que aconteceu isso? Olha só, essa semana está fazendo 4 anos que a minha mãe faleceu. E eu sei que muitos dos irmãos aqui hoje estão com esse buraco no coração e nessa época do ano acaba se tornando mais difícil, a gente sente mais falta, porque se lembra, mas deixa eu te falar, até na morte Deus está cuidando da gente, está cuidando de quem fica, e está cuidando dos dele que estão indo. Eu me lembro, há 4 anos atrás, a gente passava por um momento talvez mais difícil das nossas vidas como família. E meus irmãos, em cada detalhe surgia algo que a gente via a mão de Deus cuidando da gente. Eu e meu pai direto, lá em Vila Velha, o hospital que estava a UTI, onde ela estava internada, em coma, era lá em Vila Velha, e a gente indo e voltando todo dia. De repente alguém falou assim: olha, tem um irmão aqui nesse restaurante, um restaurante que a gente até já tinha ido, lá perto, que ele falou que vocês podem ir lá e comer de graça durante o tempo que precisar. A gente ficou 10 dias nesse processo. Esses 10 dias, depois que esse irmão falou isso, né, para frente, a gente ficou até o final comendo lá, meus irmãos. Por que ele fez isso? Porque Deus mandou. Detalhezinho, sabe? Aqui e ali, o tempo todo Deus cuidando da gente, mesmo no luto. Então presta atenção. Ele guardará a sua saída dessa terra e a sua entrada lá na frente. Eu quero finalizar essa mensagem falando para vocês a respeito disso. Eu fico imaginando, né, como foi minha mãe chegando lá na presença de Jesus. Será que ela teve ainda tempo de se preocupar com a gente aqui, de virar para Jesus e falou: mas o Osias ficou lá e tal. Estou cuidando dele, calma, relaxa, vem para cá. Que coisa maravilhosa vai ser, meus irmãos, a gente finalmente chegar, entrar. A gente sai dessa terra, mas a gente está entrando em outro lugar. Ele está guardando a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Ou seja, a nossa entrada na eternidade é para sempre. E a gente vai chegar lá e vai ver os olhos do nosso Jesus. Aquele que a gente ora, fala com Ele, chora diante dEle, vive experiências com Ele uma vida inteira. Agora a gente vai poder tocar.
a gente vai poder olhar o olhar dele, os olhos dele. A gente vai ver coisas maravilhosas que a Bíblia fica descrevendo, não é? As figuras proféticas que a gente vê lá no livro de Apocalipse, são traduções de coisas que estão muito acima da nossa capacidade mental. São traduções para símbolos humanos, de coisas que estão muito acima dos nossos 5 sentidos. Nós somos o povo da eternidade, meus irmãos. Nós não vivemos simplesmente focado em problemas e situações aqui dessa terra, porque a nossa vida é para lá. É de agora para sempre. A gente se torna povo de Deus agora, aqui nesse lugar, mas a nossa realidade é eterna. A gente vai continuar vivendo na presença dEle coisas tremendas, coisas maravilhosas. E a gente precisa olhar para a eternidade. A gente precisa amar a vinda do Senhor. O Senhor tem falado muito conosco nesses 2 últimos anos, principalmente sobre a sua vinda, sobre as coisas que precedem a sua vinda, mas principalmente sobre a glória, que nenhum sofrimento desse mundo pode ser comparado a essa glória que há de vir. Ame a eternidade, meu irmão. E mantenha os seus olhos lá, ó. Eu estou caminhando, a minha trajetória é lá. A minha casa final é lá na presença do Senhor. Eu vou terminar essa mensagem de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou cantar uma canção. E eu quero que você, se você souber a canção, canta junto comigo. Se quiser chorar, chora. Mas mergulhe nisso que Deus está revelando para você nesse momento. Não importa o tamanho do buraco onde você esteja, é temporário, é passageiro. Enquanto você estiver aí, Ele está no barco com você, Ele vai cuidar de você, mas vai chegar o momento em que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Amém? Vou adorar ao Senhor. Se você souber, cante comigo. Som. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei
Jesus e tocarei. Seu corpo enfim não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As cidades andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Se coloque de pé, igreja. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Cante comigo. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Essa noite eu não vou fazer apelo de vir aqui à frente, mas eu quero que nesse momento você apresente o vale onde você se encontra ao Senhor e reconheça dentro desse vale tanto a grandeza de Deus quanto o cuidado dele. Esse momento é você sozinho com o Senhor. Comece a reconhecer diante do Senhor todo o cuidado que Ele tem tido com você. Você pode fazer isso? Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor.
verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia! Te adoramos, Senhor, te louvamos, porque nós estamos subindo, nós estamos já nos cânticos dos degraus para a Nova Jerusalém. Te louvamos porque o nosso socorro vem do Senhor, e o Senhor não é qualquer um. O Senhor é o que fez o céu e a terra e cada um de nós, e não existe dificuldade nesse mundo capaz de fazer frente ao Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor tem nos guardado, e o Senhor vigia, o Senhor não dorme. Obrigado porque o Senhor está guardando a nossa saída desse mundo e a nossa entrada na eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se assentar.